Pessoal, tudo bom? Para que vocês não fiquem sem o que ter que estudar em casa, estou gravando esse vídeo então para falar um pouco do conteúdo de história que eu pedi o exercício aí para vocês, né, para que vocês lessem e resolvessem aí o exercício. Quem estava sem o livro, eu fiz a atividade online. E em sala de aula nós vimos aí um pouco da questão do Renascimento ao absolutismo. Aí o pessoal já falou, ah, mas eu vi ano passado e tal. É legal. Como eu disse, em sala, história é um conteúdo qual a gente vai e volta, né? Não tem muito da onde escapar em relação a isso. É um conteúdo que você sempre tem que estar linkando o passado com o presente. E então eu comentei a questão do Renascimento, a questão do medieval, daquele período que as terras eram todas divididas em feudos e tudo mais, toda a base de troca. E o Renascimento deu uma fortalecida nisso, o nome já diz Renascimento, quer dizer que nasceu de novo, que é a questão cultural, a questão religiosa, lembrando que a Igreja Católica tem uma força muito grande aí nesse período. Foi uma mudança governamental, né, que a gente tinha aquela questão de imperadores e reis, e aí ficou só reis, torna todo um reinado, não mais império. Então a gente tem esse período, esse ciclo, onde essas mudanças vão ocorrendo através de estudiosos e de mudanças políticas. Nós vimos Maquiavel, né? E Maquiavel ele trabalha a questão de que o rei ele tem que ser, como se diz, firme nas suas atitudes, ele não pode deixar ir passar alguma coisinha, a mão na cabeça, agradar um ou outro. Mas ele tem que ser firme. Ele pode até ter o seu momento legal, mas ele precisa resolver com firmeza, nem que para que a situação seja resolvida, alguém tenha que ir para a sentença de morte. E aí ele fala, né? Ou pelo amor, pela dor no livro do príncipe. É bem legal a história, eu comentei já em sala. E aí, depois de Maquiavel, que ele vai falar dessa questão de que o governante tem que ter um poder absoluto sobre a sua sociedade, o seu comando, vem Thomas Hobbes, né, que eu pedi aí para vocês lerem, até estou com o livro aqui. E Hobbes ele vai falar, ele vai reforçar o que Maquiavel já vinha dizendo, né, em questão de que o governante tem que ser firme. Só que ele reforça que ele fala que todo ser humano nasce com a maldade, todo ser humano é má, a sociedade é má, né? A ambição e a ganância do querer mais, do poder, corrompe as pessoas e faz com que as pessoas passem a lutar por aquilo de uma forma agressiva. E se você tem alguém com poder superior a eles, você consegue manter a sociedade bem, sem caos, sem nada, né? Você consegue controlar, que ele até fala no trecho do livro. Então, notei aí para vocês verem. Ele fala aí, ó, sua ganância e inveja acabam por gerar a guerra, né? Então, um exemplo disso lá no período de 1500, século XVI, a gente podemos ver isso no, no século XX, das guerras, né? Da Primeira e Segunda Guerra. Então a gente pega um conteúdo onde 400, quase 400 anos depois, nós temos aí o que já havia sido falado lá atrás. Ganância e inveja acabam por gerar guerra, né? Então, o poder, a ambição desses governantes levaram aí as guerras. Só que ele já viu isso daí lá em 1500, 1600. Então, ele pega ali o finalzinho do século 17, 16 e 17, né, para trabalhar e trabalha essa visão, né, e ele descreve como que é o ser humano.
E aí ele fala que um governante deve ser escolhido para organizar a vida em sociedade, e garantir que todos sigam as leis criadas para que a paz seja mantida. Então, além dele reforçar o que Maquiavel já havia dito, ele fala que para que isso seja concluído de fato, precisa ter leis. E essas leis devem ser obedecidas, né? E é a lei um exemplo disso, por exemplo, as leis que estão nos dias de hoje, né? A lei da quarentena. Se você não obedecer, você é reprimido pelo poder militar, pelo poder do governo, porque é algo que vai, é considerado uma força maior, que vai além do que nós possamos fazer, né? Digamos assim. Não tem muito que nós leigos na área medicinal, ou na área relacionada à saúde, o que nós sabemos, né? Se quem trabalha nessa área também está perdido. Então, está começando a se localizar, começando a conhecer o que está acontecendo. Então, a gente está vivendo uma época que a gente tem que obedecer às leis de qualquer jeito e que para isso use-se a força maior. Nem que seja a força em aplicação de uma multa financeira ou a força bruta para levar a pessoa detida, dependendo da ação dela em relação ao que estamos passando no momento. E Thomas Hobbes já fala isso lá atrás, né? Que o governante, além dele ter firmeza, como dizia Maquiavel, ele tem que seguir as leis. E as leis também têm que ser seguidas pela sociedade, né? Não só ele seguir, cumprir as leis de acordo, mas a sociedade também. Então, não é uma lei unilateral que só beneficia uma única pessoa. É, ela é, é, ela é bilateral, ela vai para os dois lados. Então, é o que a gente conhece como democracia. O povo pede, o governante atende, e se o governante está infeliz com algumas atitudes do povo, o povo vai pagar por isso de alguma forma, seja ela, como eu disse, em multa financeira ou de força bruta, levando à prisão ou algo do tipo. E, e se a população está infeliz com os governantes, hoje a gente conhece isso como impeachment, né, na linha do presidencialismo. E aí, então, as leis foram criadas para isso, para você ter um controle e ter uma ordem social. Só que e Hobbes fala que para que isso se mantenha, o governo e as gerações dos reinados são passadas de família para família, né, de pai para filho. É, heri- heriter- esquece. Ah, e aí, então, eles fazem aí um pacto, né, entre aspas, que é como fosse um contrato social. Tudo que eu fiz no meu governo, vou passar para o meu filho e assim sucessivamente, né? O filho para os seus filhos. E, e tem que ser cumprido para que se mantenha a segurança e a paz da sociedade através disso. Né? E ele vai falar então que a lei é soberana. Tá? A lei está acima do soberano. E o soberano, que é o rei, ele só é soberano porque ele se submete a aplicar essas leis. Tá? Então, isso é o pensamento de Hobbes. Tem até o trecho aqui do livro que eu coloquei lá na atividade online, pedi para quem tivesse o livro fizesse, que ele vai falar, ó, chamamos de lei fundamental aquilo que se removido faz com que o bem comum seja perdido, tá? Então, se essas leis forem tiradas ou alteradas, as pessoas acabam ficando perdidas. É o que vem acontecendo nos dias atuais. O nosso presidente está sempre atualizando lei e muda aqui, muda ali, faz a tal das MP, que é as medidas provisórias, algumas por necessidade mesmo, tanto na saúde, por causa da situação, quanto na educação, quanto no trabalho. Mas tem leis que são alteradas a todo instante, que se a sociedade não ficar atenta, ela acaba ficando perdida, né? Ela não sabe mais para onde ir. Ela perde aquela direção que ela tem de ter alguém no poder que oriente, né? Um líder de verdade.
digamos assim. Ele vai falar, ó, logo, conferir poder a um soberano é uma lei fundamental. Como se diz, a partir do momento que você está passando o bastão para o outro, é uma lei que tem que ser cumprida. Alguém tem que assumir o poder. Vai chegar um ponto que talvez não seja de pai para filho, por causa daquele período, ou se o rei não tinha um filho, era passado por um primo, por um irmão, ou um parente mais próximo, tá? Então, ele vai falar aí no trecho que era fundamental, era muito importante. E afinal, sem isso, o bem comum é ameaçado por não haver quem interfira para garantir a paz, tá? Então ele quer dizer o quê? Que se não tiver alguém que comande lá, a sociedade vai virar um caos, né? Vai virar praticamente um Walking Dead, todo mundo vai querer pegar todo mundo, não tem lei, terra de ninguém, faço o que eu quiser e não é bem assim. Lá então, lembrando que nós estamos falando de um período, hoje a gente está no século XXI, nós estamos falando lá de praticamente 4 séculos atrás, 400, 500 anos, bem mais, quase 500 anos. Nós estamos falando aí século XVI, XVII, então nós estamos falando entre 4 a 5 séculos, né? 400 a 500 anos de história para trás, ao qual ela se assimila nos dias atuais, né? Algumas situações. Ele vai falar aqui as palavras lex civilis e jus civilis, ou seja, a lei e o direito civis são usados como se dissessem a mesma coisa. Então, a lei e o direito caminham junto, tá? Claro que hoje em dia e tem a profissão do advogado, tem e muitas leis têm algumas brechas, dependendo de como ela é descrita, você consegue fazer uma coisinha aqui, outra ali, né? Por isso que muitos advogados conseguem fazer com que as pessoas cumpram prisões na sua casa. Dependendo da prisão, a pessoa paga em cesta básica para a sociedade, né? Nós estamos falando no dia de hoje, mas lá naquela época era um período que tinha que ser cumprido à risca, ou você ia para forca. Era algo bem desse tipo, bem agressivo. Não tinha celas de prisioneiros superlotados. Eram pequenas celas, existiam prisioneiros, esses prisioneiros eram condenados a uma sentença e tinha um prazo curto, não era um prazo longo que nem nos dias de hoje. Dependendo da sentença, a pessoa fica de 10 a 15 anos dentro da prisão para ser julgado. E aí, quando comprova que ela é inocente de fato em relação ao que se fez, aí ela já ficou 10 anos lá dentro da cadeia, ela já ficou alucinada, tá? Agora, se pegarmos aí uma pessoa que de fato fez tal absurdo em relação ao motivo da sua prisão e ele é realmente o culpado, aí tudo bem, legal, a lei tá valendo, mas tem algumas leis que são aplicadas e a sociedade se acha injusta por não conhecê-las, tá? Ele vai falar aqui, ó, mas não é assim. O direito é a liberdade. A lei é obrigação, que tira de nós a liberdade dada pela lei da natureza, tá? Quando ele fala lei da natureza, é a lei que eu já falei várias vezes, que é o nascer, crescer e, e o instinto natural do ser humano, né? Quando ele vai mencionar lá que o ser humano é mau, um exemplo disso é que você não ensina uma criança a morder a outra quando ela é recém-nascida ou dar tapa em outra. É um instinto, né? É algo natural do ser humano. O que nós ensinamos para os recém-nascidos, né? No seu desenvolvimento? Que ele não pode morder, porque senão machuca, que ele não pode bater, né? Então, quando a criança vai para a creche, que ela morde, aí a mãe acha um absurdo e tal. E uma das aplicações você mordeu, se te morderem, morda de novo. Tem pais que trabalham dessa forma, ensinam o filho assim, né? A autodefesa, né? Então, a lei é uma obrigação da sociedade a cumpri-la, não só
a sociedade por um todo, mas o seu governante. E se seu governante também não cumprir corretamente as leis, isso não vai valer de nada, né? O povo vai fazer a festa, vai fazer o que quiser. E ele vai falar aqui então também, ó, quando ele vai falar assim, que o direito é a liberdade. Então você é livre, pode fazer o que quer, entre aspas, né? Que tem alguma lei que vai te resguardar, vai deixar você aí livre, que é uma das leis é o direito de ir e vir. Então você tem essa é uma lei a qual nos dias atuais já não está sendo válida, porque a partir do momento que você utiliza a lei, o direito de ir e vir, e aí você é barrado por uma quarentena, já é uma outra lei superior a qual o direito de ir e vir, tá? Então, vocês entendam como que funciona. É dessa forma. E aí ele vai falar aqui então também, ó, nesse trecho do texto, para quem já fez os exercícios, para quem já viu, a natureza dá a cada um a liberdade de se proteger do próximo, o autodefesa que eu acabei de falar, para sobreviver, a sobrevivência. O ser humano é um dos poucos seres vivos a se adaptar em qualquer ambiente. Deixando claro isso daí, vocês podem perguntar para a professora de ciências. A adaptação do ser humano é incrível em qualquer ambiente, seja ele frio, chuvoso, quente, é magnífica em relação a isso, que é a lei natural da vida, tá? Ele vai falar então também, mas a lei tira de nós esse direito, ó, para sobreviver, mas a lei tira de nós esse direito porque ele está em vigor, está ativa, para garantir a proteção de todos. Então, ao mesmo tempo que tira o seu direito de ir e vir, de fazer o que quiser, ela te dá uma proteção. É o que está sendo aplicado hoje, a lei de você ficar dentro de casa e às vezes para muitos é entediante, para alguns é legal, bacana, não vou estudar, vou ficar no videogame, vou ficar na internet, mas para outros é entediante, para os mais velhos, por exemplo, que tem uma rotina de fazer caminhada, fazer exercício, aí acaba sendo entediante, porque vai limpar a casa, arruma o quarto, arruma a sala e pronto, e aí, né? O que eu faço mais? Vai ler um livro, vai estudar, vai ler um gibi. Não que a internet hoje não seja legal, um joguinho, um videogame, sim, é legal, ajuda no desenvolvimento, mas nem sempre isso é saudável pra gente, tá? E é a lei natural das coisas, tá bom? Então, Hobbes fala isso no trecho do livro Leviatã, e ele utiliza Leviatã, né, que tá na Bíblia aí, como um ser maligno. Ele utiliza esse termo para o Estado, tá? E uma outra coisa que eu queria explicar para vocês, que eu comentei em sala, a questão de utilizarmos o termo maquiavélico para planos maldosos, para quando você é uma pessoa muito ruim, vive gritando com os outros, xingando os outros, humilhando os outros. As pessoas costumam falar: você é muito maquiavélico, você só pensa maldade, você só quer ganhar, você não tem bondade no coração, que não sei o quê. Isso, as pessoas confundem, utilizam esse termo por causa da postura de Maquiavel naquela época, mas não é linkado aos seguidores de Maquiavel, tá? A ideia de Maquiavel é você ser firme de acordo com a situação, porque não dá também para você agradar a todos. Tem até aquele ditado, não dá para agradar nem gregos e troianos, né? Você tenta fazer o máximo que você pode, mas você precisa aplicar uma força maior, como eu já disse, para que se tenha esse controle. Só que, devido a isso, devido ao livro do Príncipe, que ele demonstra de uma forma mais agressiva essa posição, esse posicionamento, as pessoas utilizam o termo maquiavélico, mas ele não tem vínculo assim com Maquiavel de fato em relação aos atos
descritos por Maquiavel para os atos físicos das pessoas, tá? E agora a gente vai entrar no que é o absolutismo de fato. Então, eu comentei isso daí é o Renascimento, né? O fim do medieval, vamos dizer assim, dando fim ao medieval. É uma mudança, né? As pessoas vai subindo culturalmente, socialmente, politicamente. Eu esqueci de mencionar naquela hora, religiosamente. Então tudo vai se mudando, lembrando que a Igreja Católica ainda é a mais forte, mas daí vem a Igreja do Anglicanismo, né? A Igreja Protestante, que surge aí com a ideia de mostrar que a Igreja Católica ela não tem mais a sua força e que ela escondeu muitas coisas da sociedade. Tá? E aí então as Bíblias começam a chegar na mão das pessoas traduzidas, elas passam a ter acesso a isso, acesso à cultura educacional, porque antigamente era só quem tinha mais condições financeiras. Então, com as mudanças religiosas, com as novas religiões sendo criadas, as pessoas começaram a ter mais acesso à literatura, acesso à cultura teatral, musical. E depois de Maquiavel e depois do Hobbes, do Thomas Hobbes, nós vamos ver Jacques Rousseau. E Rousseau ele vai reforçar o que Maquiavel e o que o Hobbes falaram em relação ao, ao poder, ao governo, que o governo ele tem que ser firme, e, e ele vai puxar um pouco para o lado dele, religiosamente, que é a Igreja Católica. Né? Ele é um bispo e teólogo, então ele é um estudioso da Bíblia, do conceito do nascimento do universo em relação ao cristianismo, em relação a Deus, como que o universo se formou de fato, como que as coisas passaram aí a se desenvolver ao longo da história. E então ele vai falar que para essa autoridade do rei, o rei ele tem que ser soberano. Ele não só um soberano o qual ele pode ser destituído do poder, mas um soberano ao qual ninguém pode contestá-lo, tá? Então é onde vai surgir o absolutismo. E o absolutismo aí, o termo absoluto quer dizer o que? Ele é o único, é ele quem fala, ele é um representante de Deus na terra, que ele foi escolhido por Deus. Então o primeiro representante universal na terra é Papa, tá? É o Papa, então ele vai falar que o Papa é o cara e o Papa que escolhe o rei. Então o Papa tem que abençoar o rei que vai subir ao trono. Ele vai falar assim, ó, Rousseau origina-se o pensamento numa teoria que ficou conhecida como o direito divino dos reis, tá? Quando ele fala direito divino, quer dizer algo além dos poderes humanos, algo que vem aí de uma divindade. Então ele vai falar que o rei é um representante de Deus também como o Papa, só que o Papa que vai abençoar o rei para que o rei dê comando a toda a sua sociedade através de quem? Da Igreja Católica. Então a Igreja Católica começa a retomar a força aí, então também um pouco aí no já entrando para o século XVIII, tá? 17 e 18. E aí a gente vai ter a Revolução Gloriosa em 1688, que foi uma revolução política na Inglaterra, com mudanças aí. Nós tínhamos lá a dinastia Stuart, o Jaime II, e aí nós temos aí digamos assim, entre aspas, um golpe de Estado com Guilherme de Orange, que era o seu genro. Ele vai
e destitui o poder do Jaime do, do trono. E aí ele cria essa política do religiosa, do absolutismo, tá? O absolutismo inglês, e que aí consequentemente vai se espalhando por toda a Europa. E depois, nós, para finalizar essa questão do absolutismo e do fim aí do período do Renascimento, onde as pessoas elas vão sair da ideia do feudalismo, do medieval, e vão começar a se estruturar uma civilização conhecida como Estados-nações, tá? É onde vem a ideia de nacionalidade, da nação, das pessoas, aonde elas vivem, tá? Então saem daquela ideia do feudo, daquele aglomerado de terras onde você faz trocas aí porco por galinha, os seus pagamentos dos impostos é uma porcentagem das plantações que você faz na terra do senhor feudal. Então você muda tudo isso, você tem, como eu disse, o Renascimento, né? Surge aí outras religiões, o teatro, a música começa a crescer nisso daí, o comércio principalmente, tá? O comércio é o que vai se expandir nesse período. E aí, em seguida, a gente vem com a Revolução Francesa, em 1789, que faz toda uma mudança política social trabalhista, da onde surge a carteira de trabalho que hoje nós temos, foi a partir daí, das leis trabalhistas, dos direitos, né? As pessoas saem daquilo, daquele, daquela questão do trabalhar no campo, passa aí que a gente viu em geografia a questão da manufatura, né? A gente sai daquele negócio que uma pessoa só faz e aí a pessoa ela passa para a linha de produção, então ela passa a trabalhar no mesmo produto, várias pessoas fazendo aí o mesmo produto até o seu acabamento final. Então ela sai do artesão para a manufatura, ela começa a ter direitos, tá? Então esse é o importante do contexto histórico e geográfico. Eles se casam, as duas matérias se casam de tal maneira que na geografia a gente entende politicamente como que se afetou a sociedade, se ela cresceu, se ela diminuiu de acordo com o ocorrido, e em relação ao espaço, se expandiu ou não. E em história, nós vemos esses fatos na prática, como que ocorreu tudo isso, essas mudanças políticas, como que elas foram feitas, o porquê que elas foram feitas. Em geografia a gente vê a contagem, né? A expansão territorial, se o território diminuiu, se com invasões, se ele ampliou. Então, nesse período também aí, né, surge aí esse aumento de mercados, tá? E aí então a gente sai do Renascimento, tá? Lembrando, a gente está no período medieval, nós vamos sair do Renascimento para o absolutismo, e aí com o fim do absolutismo nós vamos entrar no Iluminismo, tá? Que é o conhecido como século das luzes. Outros pensadores vão trazer isso aí, essa mudança. Então, lembrando que o absolutismo teve fim com a Revolução, com o início da Revolução Gloriosa e, consequentemente, com a Revolução Francesa, tá? O absolutismo ele se estrutura com esse termo, com o Jacques Rousseau, mas ele já vem, lembrando que ele já vem lá de trás do Maquiavel, com essa ideia do rei ter o poder acima de todos e que ele precisa ser firme. E aí então nós temos Thomas Hobbes que, além do rei ser firme com a sociedade, o governante, né, no caso, ele tem que obedecer às leis. E Rousseau já vem com a questão de que o governante ele tem que ser incontestável porque ele é um representante divino, tá? Então, e aí o absolutismo se fortifica, se fortalece de tal forma que dura um período aí quase 100 anos, né? Ele fica aí, acho que praticamente meio século, de acordo com a linha histórica. Deixa eu dar uma confirmada lá no início, lá, pra gente não... Então,
Maquiavel ele vai pegar do século XV para XVI. Então, e aí a gente vai ter Thomas Hobbes do século XVI para o XVII e o Rousseau do 17 para o 18. Então, nós temos 300 anos quase de absolutismo, tá? Desse poder do rei ser superior e ele poder, de fato, poder punir qualquer um, como ele quiser, do jeito que ele quiser, se ele achar que a pessoa está errada. E aí, então, isso na visão do Maquiavel, que é assim que se tem o controle das pessoas. Na visão de Hobbes, baseada no que Maquiavel deixou escrito, ele já vai falar que isso é legal você ter poder, é legal você saber se impor, mas você tem que ter leis, porque não adianta nada, porque você chegar a um ponto que a sociedade pode se tornar insatisfeita e isso virar ao contrário, virar contra o soberano. Já Hobbes teve essa visão e falou, não, vamos criar leis para que isso não ocorra, porque se isso ocorrer é ruim para nós, é ruim para a sociedade, é ruim para o Estado, é ruim para o governo. E Rousseau já puxou a sardinha pro lado religioso, né, por ele ser um bispo, por ele ser um estudioso da linha religiosa, né, na teologia, em questão disso. Ele já fala que o rei tem que ser incontestável por ele ser um ser divino. E aí, então, com o passar do tempo, com as revoluções, com a quebra do absolutismo, surge então o iluminismo que a gente vai ver aí nas próximas aulas. Eu vou estar sempre gravando um videozinho para vocês. E eu vou estar passando também lá pelo Clipe Escola e mandando os exercícios também pela aquela avaliação online, onde eu recebo todo individualmente aí toda a resposta que vocês fazem, e podem continuar mandando foto do livro também pelo Clipe Escola, que eu vou estar corrigindo. Certo? Tenha um bom dia e não esqueça a importância de estudar.